E aí, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Esse é mais um comentário de Arthur Fabenni, mas dessa vez eu resolvi não comentar sozinho. Eu resolvi convidar um amigo meu, o Mikael, que é um artista na cidade e que tem bastante experiência com políticas públicas ligadas à cultura. Eu tenho também, de certa forma, pensado a questão da cultura como uma atividade que deve envolver a cidade como um todo. Cultura não apenas como uma forma de rememorar o passado, embora isso é bastante importante, mas também a cultura no sentido de que é tudo aquilo que se faz dentro de uma cidade, seja pelo viés ítalo-austríaco da cidade, ou por outras formas de cultura que se dão na música, nas artes e na pintura e assim por diante. E eu acredito que o que ele vai nos dizer hoje é bastante oportuno para os tempos que a gente está vivendo, que é fazer cultura de um modo democrático e profissional. Então, o Mikael, gostaria que você se apresentasse aí ao pessoal. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Nova Trento News, Nova Trento Comunidade. Sou o Mikael, sou músico, sou produtor cultural e tenho pensado nessa ideia de fazer, junto aos artistas da cidade, a toda a comunidade, ao poder público, um conselho de políticas culturais aqui para o nosso município. Ô Mikael, para a gente compreender, eu li na sua rede social que você fez um convite, depois eu quero que você formalize esse convite, mas é um convite para uma ideia de um conselho ligado a políticas culturais. Explica para nós que ideia é essa? Bem, esse conselho de políticas culturais, ele não é uma coisa nova, ele existe em várias cidades de Santa Catarina, citar algumas, ele existe em Jaraguá do Sul, Balneário Camboriú, Itajaí, mais algumas outras cidades, e eu tenho bastante experiência e convívio com o Conselho Cultural de Itajaí. Eu moro em Itajaí já há alguns anos, faço essa ida e vinda na Nova Trento Itajaí e participo das leis, dos editais lá de lei de incentivo à cultura, dos editais de encontro mercado, são todos editais públicos, onde acontecem por meio de uma fundação cultural, que é a Fundação Cultural da cidade, e com o auxílio do Conselho de Políticas Culturais. O que seria esse conselho? O conselho é um grupo de pessoas formado por representantes de diversas áreas culturais ou de coletivos, né? E quando a gente fala coletivos, eu entendo o coletivo aqui em Nova Trento como a Banda Pátio Sabatina é um coletivo, o Círculo Trentino é um coletivo, o Pargolete é um coletivo, e todas essas são peças-chave para que a cultura da cidade seja fomentada e aconteça. Então o Conselho tem um representante de cada uma dessas áreas, tem representantes do Legislativo, tem representantes do Executivo e representantes da comunidade que não são necessariamente artistas, mas pessoas que têm interesse em participar e contribuir para a causa. Com o Conselho é possível a gente criar democraticamente alguns tipos de exigências para com a Fundação Cultural da cidade, no nosso caso com a Secretaria, a respeito de atrações, formas de cachê, movimentos, organização de eventos e formulação de editais, por exemplo, para a cidade, que a gente não vê acontecendo. Então o Conselho é super democrático, o voto de cada representante, de cada uma dessas entidades, de cada um desses coletivos, tem o mesmo valor do voto do representante do Legislativo e do representante do Executivo. Se é um projeto que tem capacidade de ser feito, ele pode ser feito porque vai ser votado pelos próprios artistas e comunidade. Então o Conselho é muito importante por isso, porque democratiza essa questão toda da cultura como sendo algo da cidade, além de fazer a manutenção do que já tem, de fazer a manutenção da cultura ítalo-austríaca, tornar possível que novas fontes culturais e novos tipos de cultura apareçam e se fomentem na cidade. Legal. Eu te escutava, Mika, e pensava, existe a Secretaria de Turismo e Cultura, eu não quero colocar palavras na tua boca, é a minha opinião, talvez você compartilhe dessa ideia. A ideia do turismo e da cultura ligados, há sempre um risco, não que isso seja uma regra, mas há um risco da cultura estar sempre atrelada à ideia do turismo. Então acaba virando uma cultura que a gente diz, uma expressão popular, para inglês ver. Então toda vez que a cultura é pensada, é sempre para apresentar para os visitantes, né? Naquela forma caricata. Eu acho que isso também é importante, tem seu lugar, mas acredito que cultura é muito mais que isso. Eu queria te perguntar, essa é a minha opinião, mas Mika, como é que acontece hoje na cidade? Tem a Secretaria de Turismo e Cultura, a gente vê que há um esforço, para que aconteçam as coisas nos eventos,
Mas como é que acontece essa articulação da cultura dentro da cidade no seu modo de enxergar? Bem, eu sou extremamente contra essa unificação de secretarias, né? Tem lugares que a cultura é junto com o esporte, aqui a cultura é junto com o turismo, que geralmente acontece, ou junto com a educação em alguns lugares. Isso impede que ela seja autônoma, porque a cultura vai muito além do que o aspecto turístico propõe, né? A cultura, a grosso modo, seria tudo aquilo que não é biológico, é tudo aquilo que o homem faz, né? Então, quando a gente fala, fulano de tal é uma pessoa sem cultura, não. Todos nós temos cultura. Tem até um filme que eu recomendo, que é o Kasperhausen, que é O Homem Sem Cultura. É um filme muito interessante, um filme alemão muito antigo, tem no YouTube para assistir, que mostra um pouco dessa ideia de que seria uma pessoa sem cultura, uma pessoa que não teve contato com ninguém, com nada, né? Então, assim, dentro da cidade, além da cultura ser muito centralizada, você não vê nada acontecendo culturalmente nos bairros, é muito difícil, né? E eu imagino que isso é uma das coisas que a cultura neotrentina peca, não levar até as comunidades que são longe do centro. Atrações, maneiras de fazer cultura, projetos e tudo isso, para aquelas pessoas terem acesso também a isso, que também é uma forma democrática de acesso. Hoje a gente não tem um edital que promova algum tipo de acesso dos artistas para uma apresentação, por exemplo, na nossa grande festa, que é a festa da Encanto Trentino, que é uma festa que é grande, uma festa maravilhosa, mas que poderia dar espaços concretos para que todo mundo pudesse participar, né? Claro, todos os artistas que têm um trabalho a expor, né? E cada um receber devidamente isso pelo seu trabalho. Ela também não colabora para que um projeto de lei de incentivo à cultura, que já existe na cidade, mas não está ativo, exista para valer, que ele aconteça como forma de promover a cultura local e fomentar. Então, assim, eu acredito que a formação de um conselho vai poder pegar e, com a reivindicação dos artistas, que é legítima, de quem vai produzir essa cultura, essas coisas possam vir a acontecer. Legal. Eu acho muito importante que a ideia de profissionalizar, né, a questão das decisões na cidade esteja na mão dos artistas, aqueles que compreendem a dinâmica da cultura, da arte, e que tenham a oportunidade de decidirem. Eu acredito que a gente vive num momento de dificuldade na representação, né? Os nossos representantes, eu não preciso nem ir muito longe, mas a nossa representação parece que não representa mais, né? A dificuldade da representação, de fato, representar os interesses populares. Então, eu não vejo nada de ruim na possibilidade de que a questão cultural esteja na mão da população que faça isso, né? Ao invés de deixar apenas na mão centralizada de um sujeito que, às vezes, é escolhido por questões partidárias, assume a responsabilidade, tem todo o seu empenho e esforço nisso, mas que não sabe tudo, porque ninguém sabe tudo. Então, quanto mais a gente abre essa questão, mais possibilidade de sair adequadamente, né? Ô Micael, haverá uma reunião que ela vai acontecer daqui a pouco, né? Se você está assistindo ao meio-dia nesse domingo, ela vai acontecer. Explica para nós aonde vai ser e por que é importante a presença das pessoas. A reunião acontece daqui a pouco, às 14 horas, na Câmara de Vereadores Municipal aqui da cidade. E, bem, a presença de todo mundo é importante para que a gente leia um projeto de lei juntos. Eu escrevi um projeto de lei baseado nos que eu conheço, né? Que com certeza pode ser alterado. Enfim, listei uma série de entidades da cidade artísticas, mas elas podem ser adicionadas, retiradas, enfim, isso seria também uma decisão democrática, para que possam ouvir o que a lei tem a propor. E eu listei alguma série de ações que poderiam ser tomadas para fins culturais, através de verbas que podem vir de renúncia fiscal, de imposto sobre serviço de qualquer natureza, ou seja, o imposto que iria para o federal, iria para Brasília, como o pessoal fala, ficar retido aqui, parte dele, como forma de incentivo à cultura. Quer dizer, a cidade não ia gastar nada para ter isso, seria só uma conscientização conjunta das empresas que pagam esse imposto, dos contadores, do poder público e dos artistas, para que esse dinheiro fosse revertido realmente para a cultura local, para verem outras ideias que esse conselho poderia fazer para tomar as rédeas da cultura neotrentina, né? Eu listei algumas, a gente vai ler tudo junto naquele dia. Alguns vereadores estarão presentes,
eu acredito que o pessoal aqui do Poder Público, da Secretaria de Turismo também vai estar, então a gente pode conversar junto, ver o que a gente pode agilizar, ver quando esse tipo de projeto pode ser colocado em pauta, pode tramitar na Câmara e fazer acontecer ainda esse ano, se Deus quiser, esse nosso Conselho Municipal de Políticas Culturais. Muito bom. Então tá aí o convite, hoje, domingo, às 14h na Isso. Câmara de Vereadores, o Micael vai estar lá de certeza, eu também estarei lá, porque acho que essa é a hora de a gente abraçar a ideia de participar. Eu vejo muito ativista de Facebook e muito ativista em bar e boteco na cidade, nada contra, acho maravilhoso que a gente tenha nosso tempinho para o boteco. Escuto se falar muito de política nesses espaços e pouco nos lugares que realmente podem ser feitas políticas verdadeiras. Então eu convido esse pessoal que realmente quer fazer a diferença de estar presente nesse domingo às 14h na Câmara de Vereadores para ouvir essa proposta, pensar juntos essa questão tão importante para uma cidade tão linda quanto a nossa. Nossa cidade é pequena, mas mesmo assim ela é muito mais fácil da gente gerir esses projetos, da gente fazer acontecer. E outra coisa, Arthur, a gente vê muito pouco produção cultural aqui dentro, gente efetiva, poucos livros lançados, poucos CDs, poucos curtas, poucas peças. Tudo que tem é feito com muito esforço, muita dedicação, muito dinheiro tirado do bolso. Então essa é a hora que a gente vai poder fomentar a nossa cultura e levar para outros lugares, porque o povo é a sua cultura. Um local é a sua cultura. O Brasil só é o Brasil por causa da sua cultura e Nova Trento também. E a gente tem tanto artista, tanta gente que produz para si e que pode transformar isso em arte viva e fomentar ainda mais. Muito bom. Então a gente se vê daqui a pouco, né? Espero que tu te sensibilize pela proposta, você que pensa também a questão da cultura e quer participar, que esteja junto nessa ideia que o Micael encabeçou, e eu estou contigo, tá bom? Arthur, obrigado. Valeu. Pela parceria de sempre. Valeu, gente. Valeu, esperamos vocês lá, viu? Obrigado, até mais. Um abraço e até também semana que vem no próximo comentário de Arthur Fabiani. Um abraço.